uma chave bastante polêmica. E quando estou falando em plena responsabilização, não estou me referindo a incorporar aquele personagem de senhor sério, formal e pseudo-responsável, mas a responsabilização produto de entender que atraímos o que precisamos para crescer. E quando estou falando em crescer, estou falando de tornar-nos seres completos, de ser plenamente o que somos. Sempre nos temos perguntado por que acontece o que acontece. Por que chegam as circunstâncias, situações e pessoas que chegam. Durante muitos séculos, falaram para a gente que tudo o que sucede é a vontade de Deus. Considerar que nossas vidas são o produto da vontade de Deus nos reduz o ser humano a um espectador de sua própria vida desde um sofá mais ou menos cômodo. E isso cristalizou na linguagem popular, né? A gente se vê terça-feira, se Deus quiser. Como você está? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, curei da gripe. Este verão vou de férias a Angra dos Reis, primeiro Deus. Isso se fala muito no México. Se Deus quiser, terei meu livro pronto o próximo mês. Bem, vou embora. Vai com Deus. Que seja o que Deus quiser. Né? Se nos falou também num intento de manipulação, que o que chega são prêmios e castigos divinos, dependendo se Deus gosta ou não de nossa conduta. Aún assim, se nos comportamos como Deus manda e obedecemos os mandamentos, e nos acontecem coisas terríveis que nos fazem sofrer, nos falam que Deus nos está colocando, nos está provando. Também estamos cansados de ver assassinos, ladrões, tiranos, políticos genocidas, agora tem alguns por aí, violadores, etc., que não lhes cai um raio na cabeça. Em último caso, falam que os desígnios de Deus são inescrutáveis. Com a mudança de século e a chegada da nova era, nos volvimos mais moderninhos e alternativos. Fomos perdendo parcialmente o medo aos terríveis castigos com que as igrejas nos assustavam e manipulavam. E assim substituímos esse Deus que está de olho na gente, um Deus vengativo, antipático, cruel, como Saramago fala no seu livro Caim, né? Um Deus assim meio psicopata. O substituímos pelo universo. E aí falamos, o universo me enviou, a existência quer que eu faça isto ou aquilo, o universo está conspirando Estou esperando aqui que apareça a chave, a imagem. Do universo. E com essa história de que Deus, sua existência, não tira olho de mim, se ocupa de mim, me manda coisas, fazemos 4 coisas. A primeira, continuamos passando a responsabilidade de nossas vidas para terceiros. Essa é a primeira. Permanecendo assim prisioneiros aos supostos altos desígnios de Deus ou da existência e passando a responsabilidade de nossas vidas para Deus ou a existência. Inclusive, não sei porquê, aqui está. Enquanto colocávamos nossas vidas nas mãos de Deus, tínhamos a possibilidade de sair da armadilha, entendendo que esse Deus poderia ser a divindade interna. Não vir a existência ou o universo como algo interno é muito mais difícil, por mais que, como fala a máxima hermética, o todo está na parte e a parte está no todo. Sempre que deixamos em mãos de terceiros, seja Deus, a existência, o marido, o chefe, nossas opções de vida,
vivemos uma sensação de perda de identidade que imediatamente intentamos compensar procurando elementos externos que nos ajudem a sentir que somos alguém. Segunda coisa que acontece, continuamos repetindo e anclando-nos, ficando ancorados numa antiga e conhecida relação paterno-filial, onde a criança pouco ou nada pode por si mesma. Quem pode é o pai ou a mãe, aqueles gigantes todo-poderosos. Assim, as religiões patriarcais monoteístas, projetando no plano espiritual essa experiência infantil, têm o poder que têm, porque já estamos acostumados a essa relação com o nosso plenipotenciário pai, e engolimos com facilidade essa aberração de que um ser masculino criou o mundo sem colaboração de nenhum princípio feminino. E o céu nos observa e nos vai premiar ou castigar por nossos atos. Em terceiro lugar, cometemos um tremendo falando que o universo está mandando alguma coisa para a gente. O planeta, com seus 12.742 quilômetros de diâmetro, é uma partícula infinitesimal comparado com o universo, que tem um tamanho de 93 mil milhões de anos-luz, sendo que um ano-luz são 9.500 trilhões de quilômetros. Se o planeta explode em 1.000 pedaços e aqui não sobra ninguém, o universo nem percebe. Fala o mestre Osho, a existência não tem propósito. O Sr. Holmes, presidente do American Civil Liberties Union, falou: o universo não é nem hostil nem amigável, é simplesmente indiferente. A quarta coisa que a gente faz é inflar o ego, considerar que a existência ou Deus está olhando, é espantosamente egocêntrico, nos dá um suposto status e importância privilegiada, com a qual frequentemente tentamos esconder a frustração interna de não ser plenamente o que somos. O ego, essa falsa personalidade que se genera quando o verdadeiro eu não pode expressar-se, sabe que é uma arrumação artificial e intenta autoafirmar-se e dar-se importância a todo o tempo, sendo seu tamanho inversamente proporcional ao verdadeiro. No limite da prepotência e da cegueira para a realidade objetiva, se vêem por aí certas mensagens que, grandificando exponencialmente o ego, acabam verdadeiro. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você o atinja. Afortunadamente, o universo não está com Hitler, nem está conspirando com o primeiro-ministro de Israel. No entanto, a vida, nesta partícula infinitesimal que é o planeta Terra, tem um propósito bem claro e definido, que não é outro mais que se manter viva. As forças da vida estão trabalhando 24 horas para que cada semente que cai na terra germine, cresça e se transforme em uma árvore cheia de frutos que vai jogar suas sementes em todo quanto é buraco. Se isto acontece no reino vegetal, no mundo humano, essas forças trabalham para que cada bebê que nasce se torne um adulto completo, isto é, realizado, frutífero, saudável e feliz. Essas forças da vida são o âmago de nosso ser. Estão lá fora, estão dentro. São nós mesmos. Trabalham desde nosso inconsciente, atraindo exatamente tudo o que precisamos para crescer e tornar-nos completos. Se um indivíduo, para crescer e chegar a ser um adulto completo, precisa aprender a falar não e mandar pastar, vai atrair propostas cada vez mais inaceitáveis, até que chegue num limite em que se veja obrigado a superar sua dificuldade. E vai dar um soco na mesa e vai falar não. Se uma pessoa tem medo de cobras, todas as cobras da região vão se cruzar com ela. Em outras palavras, se tenho uma ferida aqui no ombro, vou atrair dedos que cutucam minha ferida. E o dedo não é um canalha que me faz sofrer, mas é um aliado que me fala: olha, você tem uma ferida aí, melhor você cuida e cura a ferida. Mas temos a mania de vitimizar-nos ou pelear-nos com as circunstâncias que não se adaptam a nossas limitadas e caprichosas expectativas mentais. E mordemos o dedo e não percebemos a mensagem
para nossa evolução que o dedo traz, e cuja compreensão nos levaria a curar a ferida e crescer. Então, há cada vez mais insistentes e amolados que nos levam a uma disjuntiva, né? Ou aceitamos que temos a ferida, pois se não tivéssemos essa ferida, esses impactos dessas situações não mexeriam com a gente, né? Com o qual poderíamos revisar nosso passado para reviver as circunstâncias onde essa ferida foi criada, provavelmente na infância, quando éramos dependentes e vulneráveis, e quando revivemos essa situação com nossa independência, tamanho e experiência de adulto, vemos que o que na infância foi dramático e impactante até ponto de criar uma ferida, hoje não tem esse peso, não tem esse poder, quase não tem importância. Revisando e revivendo as circunstâncias onde essas feridas foram criadas, as curamos. Claro que para isso o primeiro passo é aceitá-las. E se curamos a ferida, já não necessitaremos atrair esses dedos que nos cutuquem. E então diremos, já não atraio mais aquele tipo de circunstâncias e pessoas. Minha vida mudou. Ok. A vida mudou porque teve uma mudança interna. Enquanto não tenha mudanças internas, não tem mudanças externas, mais repetições das mesmas situações. E essas repetições as podemos chamar de destino. Em palavras do mestre Jung, o destino é o retorno da inconsciência. Outra opção seria resignar-se a uma suposta condena ao destino de sofrimento. Claro que podemos encontrar alguma justificação que engorde o ego. Deus faz sofrer os que ama, o sofrimento é a forja dos grandes homens. Então, essa é a segunda chave. Atraímos exatamente o que precisamos para crescer. Tem um ditado popular na Espanha que fala: não tem mal que não venha por bem. Então, se trata de estar receptivos ao que vem, em vez de ficar ou vitimizando-nos com essas coisas. Esse processo nos leva a transitar desde a ideia de que o que vem é produto da vontade de terceiros, até a compreensão do que chega somos nós que atraemos com o propósito de crescer, tornar-nos seres completos. Então, é um processo de responsabilização. Assumir que nós estamos atraindo e não que alguém está por aí enviando essas situações. Essa atitude receptiva que nos permite entender por que sucede, o que sucede, está ilustrada pela sacerdotisa. A sacerdotisa... Eu acho muito bonito esse jeito que você colocou, que você atrai o que você precisa crescer. Porque geralmente o pessoal fala assim, pela lei da atração, você atrai o que você está vibrando. Mas às vezes você está vibrando porcaria. E se você tiver um contato com alguma coisa superior e tal, mesmo que pareça que você vai estar se ferrando, é algo que você necessita passar para subir para uma outra oitava, né? Muito legal essa segunda chave. Se você está tentando trilhar um caminho, uma estrada, uma trilha que não é a sua, que não tem nada a ver com você, né? Você vai atrair sistematicamente dificuldades. É como eu estava falando antes, se o abacateiro quer dar mangas, né? O esforço em uma determinada direção, né? Contínuo, e isto falaremos também na quarta chave, né? É um indicador de que você não está no caminho certo. Não é que forças externas aí estão de sacanagem com você, né? E a sacerdotisa está interpretada no tarot tradicional como esoterismo, questões ocultas, reserva, discreção, fé, sentimento religioso, resignação, enquanto que é o princípio feminino universal, a receptividade, oposta e complementar ao mago, que é o princípio masculino universal, a ação. A sacerdotisa ilustra a receptividade tanto em relação ao mundo interior, para poder escutar a voz interior, tanto assim que no tarot de Osho se chama a voz interior, a voz de tua essência, para o qual é necessário deixar a mente silenciosa e receptiva. Quanto observam aí a posição dos braços dela em relação ao mundo exterior, né? Para poder entender as mensagens que essas circunstâncias estão atraindo para crescer. Então, vamos ver algumas crenças derrubadas pela segunda chave, pela chave da sacerdotisa. Minha
minha conduta tem que ser impecável para não ser castigado. Tenho boa ou má sorte na vida. Questão de sorte. O universo está conspirando a meu favor ou em contra. Atraio o que quero ou aquilo que os meus caprichos, né? Atraigo, me chega o que eu mereço. Meu destino está escrito, Maktub. Não posso fugir dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E algumas perguntas interessantes. Por que esta situação ou pessoa me incomoda? Por que esta situação se repite tanto? O que eu tenho que aprender com as situações que me desagradam? Vi algo parecido na infância? Em que chaga estão colocando o dedo? Quando e como foi criada essa chaga? Então, essa é a segunda chave. Atraímos o que precisamos para crescer. Em outras palavras, né? Essa chave ela derruba tanto a ideia de destino como de acaso, né? Ela é como uma terceira via, assim, da existência. Só se colocamos a questão do destino como o veía Jung, né? Ele fala, o destino é o retorno da inconsciência. Se eu estou inconsciente de alguma questão, né? Essa questão não só me está manipulando, mas eu estou atraindo situações que me estão empurrando, geralmente de maneiras não tão agradáveis, né? Me estão empurrando a desenvolver, a entender isso que está aí no inconsciente, a trazer isso para o consciente e resolver, né? Se uma mulher, por exemplo, não desenvolveu seu lado masculino, geralmente vai atrair homens extremadamente masculinos, né? Com características masculinas exageradas, homens violentos, agressivos, né? Que se impõem, né? E esse homem não é um sacana, esse homem está cutucando a mulher para ela puxar de dentro aquele lado masculino que ela não tinha desenvolvido, né? E na hora em que ela expressa, né? Conecta, aceita e expressa esse lado masculino, de repente aquele cara fica bonzinho. Ou simplesmente já fez o trabalho dele para ajudar a essa mulher a sair a resgatar esse aspecto e pronto, vai embora.